Rede Salve da Educadora. 8h41, estamos ao vivo pelo rádio nos 1020 da sua Educadora M, estamos ao vivo pelo portal elimeira.com.br em áudio e vídeo e também através do aplicativo da Educadora. Um beijo! Quem tá ouvindo a gente é a Rosana Rodrigues, parabéns querida, felicidades, é seu aniversário hoje, muita luz, muitas alegrias, viu? E ela tá dizendo aqui, nossa, que entrevista maravilhosa, eu adorei, quero concorrer ao bolo porque hoje é meu nível. Parabéns! Felicidades! Aliás, não é hoje, é amanhã, né, Rosana? Um beijo, viu, querida? Obrigada pelo seu carinho. Quem também tá por aqui participando com a gente, mandando mensagem de voz, é a Gislene. Oi, Gi, bom dia! Oi, Deb, bom dia. Bom dia, querida. Tudo de mais lindo pra você hoje. Pra todos nós. E eu quero agradecer ontem. Sim. Nossa, foi maravilhoso Foi, ontem, né? Deb. Foi lindo. Obrigada por você estar conosco, tá? Imagina, eu que agradeço. A Majori, a Lourdes, tudo estamos agradecendo você pela noite de ontem, Obrigada, viu? querida. Muito obrigado, querida. Que Deus te abençoe sempre, viu? Eu que agradeço. Tô adorando o programa aí, você com a doutora aí, tá? Beijo, querida. Obrigada pelo seu carinho. Beijão também pra Regina. A Regina tá ouvindo a gente. A Vera Oliveira também tá por aqui. Ô, Deb, tô ligadinha em você e na Bia, viu? Tô passando roupa, mas tô aqui. É a Maria. Um beijo, Maria. Obrigada pelo seu carinho, viu? Bom dia. 8h43. Bia, vamos falar um pouquinho, já linkando com as terapias, a questão do suicídio, né? Setembro Amarelo é uma questão muito importante pra gente olhar, pra gente debater, e é uma questão que também tem muito preconceito, né? Tem muito preconceito, porque na verdade virou como se fosse um tabu. Ninguém quer falar sobre isso, e isso acontece todos os dias, assim, na nossa cara. Sim, existem. Que bom que hoje até o próprio jornalismo mudou, né? Porque antes existia realmente até regras, né, para se falar sobre o assunto. Dizia que fulano faleceu, mas não dizia a causa quando era por suicídio. E que bom que a gente está falando sobre isso, né? Sim, sim. Tanto para quem se suicida como para quem fica, a dor ela é imensa. Para quem fica é aquela sensação do tipo, eu poderia ter feito algo mais, né? E para quem está nesse processo de querer se suicidar ou se suicida, é uma dor muito grande, né? Geralmente quem toma essa decisão é aquele que quer acabar com a dor, né? A dor ela é insuportável. Sim. Então, aí também fica, eu não chamo nem de dica, mas aí fica um pedido, né? Busque ajuda nesse momento, né? Para lidar com essa dor. Existem profissionais, existe o CVV, inclusive, né? Que é o órgão especializado com profissionais. Eu tenho vários amigos que inclusive uma amiga minha do Rio de Janeiro, que ela trabalha no CVV. O atendimento é incrível, é especializado e você pode falar sem se sentir julgado, né? Na sua dor, inclusive. Então, busque ajuda. E para você que tem pessoas com depressão ou pessoas que têm um processo de doença mental mesmo nesse período, né? Porque a doença mental é aquela doença que a pessoa desenvolve. Ela não nasce com ela muitas vezes. Ela desenvolve no decorrer da vida, ainda mais num período que nós estamos passando. Então, Deb, é um assunto muito pertinente nesse mês de setembro. E fica aí o alerta, né? Para as pessoas que estão nesse processo depressivo buscarem a ajuda de um profissional ou do CVV, que vocês receberão um encaminhamento adequado. Existem várias ONGs, inclusive, trabalhando com pessoas que têm depressão muito severa. Sim, uma depressão profunda. Eu tenho até uma história, Bia, que eu vou contar uma história engraçada do CVV. Quando eu era criança, tinha-se muita propaganda do CVV, né? E eu lembro que tinha o quê? Uns 12, 13 anos. E eu ligava no CVV para conversar. E eu falava para a pessoa que me atendia, eu falava, não tenho com quem conversar, você conversa comigo? Olha. E eu ficava conversando. Criança, né? Criança queria conversar. Pegava o número, ligava, falava, eu queria só conversar. E eu ficava conversando com a pessoa, né, que eu não sei quem era, que me atendia.
Enfim. E é tão interessante isso que você falou, gente, porque Porque eu somos... ligava, porque eu queria conversar, mas a minha mãe estava trabalhando, meu pai estava trabalhando, e não tinha com quem eu conversar, né? E aí eu pegava o telefone e ligava. Tipo, aí eu via a propaganda da CVV, que naquela época, né, tinha no jornal, tinha, né, em vários locais, e era mais fácil, então eu discava o número e falava. Aí a pessoa atendia, né? Tá, CVV, bom dia, boa tarde, enfim. E aí eu falava, eu queria só conversar. E é isso, né? Porque nós crescemos com o outro, né? Roberto Crema, só repetindo ele Sim. novamente, ele fala que a gente vive numa dualidade, né? Ora eu quero me individualizar, eu Sim. quero ser um indivíduo e me autoconhecer, Sim. mas por outro lado eu quero fazer parte de uma fraternidade. Sim. E como resolver essa dualidade? Exato, É o exato. equilíbrio. Então, eu tenho que me conhecer, mas ao mesmo tempo eu não posso me afastar do outro. E o CVV e outros órgãos, ONGs, nos auxiliam nisso. Em eu perceber, Bia ou a Deb perceber que ela não está sozinha. Sim. Que existem pessoas que passam pelos mesmos problemas que eu. Sim. E é por isso que existem alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos, todos esses órgãos que nos mostram isso. Nossa, a minha dor ela é compartilhada Sim, e eu sim. não sou louca. Sim. Existem pessoas que passam pela mesma situação que eu passo. Essa é a riqueza. Então, eu saber, eu me individualizar, eu saber do que a Bia gosta e, ao mesmo tempo, saber que tem outras pessoas que eu posso contar. Porque ninguém é uma ilha. É antigo isso, né? Mas é verdade, ninguém é uma ilha, Debbie. Sim, com certeza. E com isso, é muito legal eu trazer algumas perguntas para a gente se individualizar. E falando em individualização, eu acho importante a gente não buscar culpados. Geralmente a gente está buscando responsáveis. Ou eu Sim. me autopuno com um chicotinho, ou eu estou punindo uma outra pessoa. Eu estava contando para a Deb que eu, num primeiro momento de terapia, eu não gosto de perguntas utilizando a palavra por quê. Por que que você não é feliz? Ou por que que eu não sou feliz? Por que que eu não gosto disso? Né? Eu mudo a pergunta. Eu falo, o que me faz feliz? Então, a dica que eu dou para você que está buscando autoconhecimento é tirar a palavra porquê, porque o porquê vai buscar culpados, responsáveis. Por que que eu não estou feliz? Por conta do meu marido, por conta da minha namorada, por conta disso, né? Por conta do meu emprego. Não, pergunta, o que me faz feliz hoje? Eu estou feliz hoje? Quando eu tiro a palavra porquê, eu já vou buscando na minha essência o que eu gosto. Sim. Se eu não estou feliz, do que eu gosto? E com isso eu vou me autoconhecendo ou começando a entrar nesse processo do autoconhecimento sem buscar responsáveis, nem o outro e nem eu mesma nesse momento. Porque se eu não me conheço, eu também não posso me punir. Sim. Né, Debbie? Sim. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, né? Então, façam perguntas do tipo, o que eu gosto, se neste momento isso está me fazendo bem, tá? O que me faz feliz, o que eu gostaria de fazer. E vai colocando no papel, numa listinha, tá? E você vai buscando esse processo de entender o que te dá prazer. Sim. Gente, escrever é libertador. Bia, escrever é libertador. Às vezes eu tô com alguma situação assim que tá difícil de digerir, eu vou lá e escrevo. Escrevo. Pronto, já tirei de mim isso. Porque às vezes a gente, né, também não quer falar pra alguém. Mas aí a gente, né, precisa soltar. E como a gente faz isso? A minha forma, talvez, de soltar em algumas questões que eu não quero falar pra ninguém é escrevendo. Então eu escrevo. Ou depois eu jogo fora, ou eu deixo lá no caderno, ou eu queimo, enfim. Mas escrever. Porque quando a gente escreve, a gente também se libera de algumas coisas, né, Bia? Tira o peso, né? Exato, e não só isso, né? O nosso cérebro, ele começa a entender, porque conforme você escreve, você depois lê, você vê, e você começa a trabalhar os seus sentidos. Sim, isso é maravilhoso. sim. O nosso processo de aprendizado, gente, envolve os 5 sentidos, né? Exato. Aliás, na terapia transpessoal, a gente chama isso de reis, né? O que é o reis? É a razão, a emoção,
emoção, a intuição e a sensação. Olha, que então, coisa boa. nesse processo de aprendizagem, a gente tem que trabalhar o nosso corpo, o nosso sensorial, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, né? E introjetar tudo isso no processo de aprendizagem. Sim, né? a Rosana Rodrigues está dizendo aqui, é aí que eu consigo soltar o choro, quando eu escrevo. Caso contrário, não choro por nada. Tá vendo como o choro, a escrita é libertadora? E muitas vezes ela falou que não consegue nem chorar no chuveiro, que várias vezes, como várias pessoas fazem. Às vezes a gente só precisa escrever, só precisa soltar, né, Bia? E eu ia dar uma dica para vocês, gente. Na nova geração é até complicado eu pedir isso, tá? Mas da minha geração é importante vocês escreverem no papel. Sim, Tá? Em vez de escrever no celular. Sim, Tem gente que escreve no celular, não é a mesma coisa. Esse processo de você tocar o papel, de você colocar no papel, enxergar no papel, o seu cérebro ele já está trabalhando de uma forma diferenciada ao escrever no celular, tá, Debbie? Então, fica aí também uma dica para vocês escreverem. Ter aquele famoso diário que muitas pessoas perderam esse hábito. Eu tenho ainda vários. Adoro. Gente, é bom, sabe? Isso é uma coisa... Eu tenho muito na minha casa. Eu tenho vários cadernos. Aí eu uso como caderno da gratidão, como caderno de cartas, caderno de coisas, enfim. E vou escrevendo lá em todos os cadernos coisas do cotidiano mesmo. Coisas que eu preciso lidar, coisas que me acontecem. E fazendo os agradecimentos ainda. Porque eu aprendi, assim, a técnica da gratidão. E eu acho mais fácil escrever, porque é mais fácil pra mim, né? Por mais que eu agradeça mentalmente, eu faço as minhas preces, mas eu prefiro escrever, porque eu acho que ali tá decretado, né? Eu acredito assim, então pra mim fica mais fácil. E aí vamos para algumas dicas que somam, Bia, pra nossa vida? Vamos sim, gente. Eu trouxe algumas dicas para vocês, porque lembra sempre do Reis, então, que eu acabei de falar para vocês, né? Nós somos seres holísticos, ou seja, também não adianta só ficar no mental, no racional. A gente também tem que trabalhar outros aspectos da nossa vida para poder ter um desenvolvimento saudável. Então, uma alimentação é a primeira dica. O que eu como, o que eu ponho para dentro de mim. O que eu ponho para dentro de mim, geralmente é aquilo que eu vou vivenciar logo em seguida. Né? Se eu como algo muito pesado, se eu como algo que não é saudável, parece até hoje em dia tá tanto falando de alimentação saudável, mas é porque é verdade. O que eu coloco para dentro é aquilo que eu vou estar lembrando daqui a algumas horas. Ou com dor de cabeça, ou com meu fígado doendo, ou minha vesícula biliar. E eu vou me intoxicando. Corpo intoxicado é mente intoxicada. Outra coisa, exercícios físicos, né? Procurem fazer exercícios físicos. Qual, Bia? Aquele que você mais gosta. Põe o corpo para funcionar. Corpo funcionando, hormônios começam a ser produzidos, o hormônio do bem-estar começa a ser produzido, o cortisol diminui, o cortisol que é o hormônio do estresse. Então, uma caminhada com uma amiga, ou se você já quer andar sozinho, anda sozinho, natação, busque algo que você goste. Outra coisa, busque um hobby. Gente, quantas pessoas se aposentam e não têm um hobby? Se eu perguntar do que você gosta, aí não sei do que eu gosto. Então vamos descobrir do que eu gosto. Ainda tem tempo, gente. Tem muito tempo pela frente. Do que você gosta? Gosta de cozinhar? Cozinhar tem para pessoas como para mim, é um prazer. Meu marido brinca que ele vai levar a sala de estar para a cozinha, porque eu adoro cozinhar. Para mim, não é o peso. Para minha mãe foi. Olha que interessante. Então, esse processo de autoconhecimento, a gente vai adquirindo e deixando com os nossos pais o que não nos serve mais. E a gente vai se autoconhecendo e buscando realmente se melhorar. No hobby, por exemplo, que você descobrir, inclua artes. Ah, Bia, mas eu não sei desenhar. Marcenaria. Tem tanta coisa que você pode fazer. Enfim, né, para buscar colocar o aspecto artístico e sensorial seu para fora. E outra coisa, por último, que a Debbie falou, que eu acho não menos importante, é você agradecer. E a gente agradece muito pelo momento atual, tá? E também vou dar uma dica para a gente também começar a trabalhar a nossa energia. Agradeça por algo que você ainda não tem, mas que você gostaria de ter. Olha que interessante. Então, no momento presente, muitas vezes eu já agradeço. Se eu quero, por exemplo,
Eu vou falar, né, que uma pessoa especial chegue para mim. Eu já começo a agradecer desde já Sim, o universo. sim, eu agradeço. sim. Eu agradeço a pessoa que chegou para mim. Coloca no presente. Coloca, Tá? aham. Agradeço a pessoa que chegou para mim, essa pessoa que agrega, essa pessoa que temos uma troca. Eu troco com ela troca comigo. Descreva essa pessoa que você quer que chegue. Com Descreva. com detalhes, como a Debbie falou. Gente, funciona. Funciona que o Gabriel chegou na minha vida desse jeito. Exatamente. Prontinho, do jeitinho que eu pedi, veio. Por quê? Porque a gente tem que saber pedir também, né, Bia? Porque senão não adianta, né? E a gente só pode receber uma pessoa dessa quando a gente também está preparado para ter essa pessoa. Sim, sim. com Então, certeza. nada entra na minha vida se eu não estou preparado. Então, se ainda não chegou um Gabriel na tua vida, aguarde. Vai se preparando emocionalmente, com Sim. a tua gratidão, com o seu agradecimento pelo que você tem no hoje. Exatamente. Isso é que é importante. Ai, Bia, que pena que já acabou. Eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez no nosso programa. E já fica o convite para você voltar quando quiser. Nossa, que delícia, gente. Eu é que agradeço esse carinho. Eu estava falando para a Debbie que esse estúdio Menino do som, eu não sei o nome Titi, dele, mas o Titi. até o Titi. Gente, é um astral muito gostoso aqui. Eu é que tenho que Gratidão. agradecer, Debbie. que Agradecer o agradeço. convite, me coloca à disposição para a gente falar mais profundamente de alguns assuntos terapêuticos que eu amo. Então tá. Gratidão. Lembrando onde fica a Soma Terapias. Opa! Soma Terapias fica no centro de Limeira, na rua Barão de Campinas, 1052. Telefone você pode entrar em contato pelo WhatsApp 981264488 ou fixo 3451-2656. Os atendimentos que eu faço são presenciais ou online. Então, Fica aí o convite. Fica fácil para você poder. Bia, gratidão mais uma vez, tá? Gratidão mais uma vez. 8h57, nós vamos pro intervalo. A gente volta encerrando o programa de mulher com sorteio para você. Então não sai daí que eu volto já. Na 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 na